Caiu na rede, é reforço. Vazou o nome do jogador que o Flamengo quer. Vamos repercutir o jogo de ontem. Felipe Luiz deu papo, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, inscrever, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Toca também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e a galera tá pé da vida. A galera tá pé da vida. O Flamengo ontem, infelizmente, faltou o gol. Finalizou mal. Preciosismo na finalização. Eu vou comentar um lance aqui. Aos 44 minutos do jogo, o De Arrascaeta, em clara e evidente chance, boas condições, dava para ele finalizar no gol, ele rola a bola para o Pedro, que estava marcado por dois jogadores da equipe do Vasco. Pedrão, que é isso? De Arrascaeta jogou bem os últimos jogos, você tá mimimi. Só estou pontuando o que para mim é o grande erro dessa equipe do Flamengo, que é o preciosismo na finalização. O que é preciosismo? É o cara, não, tem que ajeitar certinho, bonitinho, tem que estar certinho para chutar, porque o ângulo tem que estar em 90 graus, e tem uma graminha aqui, não vai ir, e vou ter que tocar. É isso. É você ser muito... não, tem que ser assim. Me chuta no gol, filho. Dá no gol. Mas o goleiro vai pegar. Ele já pegou quase tudo mesmo. Pô, ele fez um gol mais difícil contra o Juventude. Que ele domina de perna canhota, já tirando o jogador de Juventude, manda pro gol. Parece até que o Flamengo perdeu todos os gols. Gastou, aliás, é a palavra. Todos os gols contra a equipe do Juventude. É um negócio assim impressionante. Bom, eu sei que vai ter uma galera aí, empata o jogo, já tá reclamando. Eu só tô pontuando uma situação. Eu nem acho que o Flamengo jogou mal, não. O Flamengo criou a chance. No primeiro tempo, tomou susto. O Vasco botou bola na trave do Flamengo. O Nuno Moreira deixou dois zagueiros do Flamengo no chão, finalizou livre. O Rossi teve que fazer uma grande intervenção. Eu que falo do Rossi, porque o Rossi isso, o Rossi aquilo. Salvou o Flamengo também. Se o Léo Jardim salvou mais o Vasco, é bem verdade. Cabeçada do Pedro, cabeçada do Gerson. Mas o Rossi também salvou o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo só deu o Flamengo amassou, teve 17 finalizações. O SofaScore, que é um aplicativo de estatística, contabilizou 5 chances claras de gol para o Flamengo. Chance clara é aquela, caraca, meu irmão, é a hora do gol. E o cara vai lá e perde o gol. Então, um velho problema do Flamengo voltou, o tal do arame liso. E aí, quando eu falo arame liso, não é que o Flamengo não fica só rodeando bola e não cria nada. Não, o Flamengo cria, mas não machuca. Cria, mas não faz o gol. E aí, pro jogo lá em Quito, contra a LDU, vai ter que modificar isso aí, meu velho. Porque lá, assim, pode ser que eu esteja enganado, mas as chances serão escassas. Acredito eu, sobretudo no segundo tempo, quem vai ter a bola é a LDU. Que isso, Pedro? O time do Flamengo é muito melhor, a altitude é outro departamento. Mas não é a altitude lá da Bolívia, não é. Mas 2.800 metros, 850 metros, já modifica, já dá uma mudada no jogo. Na velocidade da bola e, sobretudo, no cansaço. E outra coisa, o Léo Pereira tá cansado, Felipe Luiz. O Léo Pereira, tudo bem que o Verratti bateu com a mão na bola, não é valer, aquele absurdo, tá achando que é o Maradona, o Verratti. Mas tomou bola nas costas feia. Por quê? Léo Pereira tá estafado, tem que trocar. Trocou o Léo Ortiz, não trocou o Léo Pereira. Aí pensa, mimimi, negócio de poupar, meu amigo. Tomou bola nas costas ontem.
Contra-ataque, 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 lançou na mão do Verratti, o Verratti com a mão bateu na trave. Vai que não tem vai e o assistente não viu, aí ainda bem que bateu na trave. Mas tem que ficar de olho no seu Léo Pereira, Felipe. Pelo menos é uma coisa que eu pude, pelo menos, notar. Eu sei que a maioria do torcedor ficou chateado com o Gerson perdeu gol pra caramba, Pedrão. Mas vou te falar que eu vi um negócio de positivo, pelo menos o cara finalizou. Finalizou, cabeceou, errou. Mas para mim mais vale o cara que finaliza, não fica de preciosismo, do que o cara que fica de preciosismo, não finaliza e tenta o passe. Tá falando mal de Arrascaeta. Não é mal de Arrascaeta. Pelo menos chutou no gol. E aí, se vai ser gol, aí é treinamento de finalização. Se o goleiro vai pegar, aí é mérito do goleiro. O Léo Jardim fechou o gol. O Léo Jardim foi o melhor jogador da partida. O Léo Jardim pegou uma cabeçada impossível do Pedro. Pegou outras cabeçadas, pegou chute, pegou tudo. Então é mérito. Às vezes a gente tem a mania de achar que tudo é demérito nosso. Mas foi mérito do goleiro do Vasco também. O Flamengo tem que melhorar a finalização, tem que finalizar melhor. Tem isso, tem aquilo, tem isso. Tem. Mas a gente tem que dar o mérito ao Léo Jardim, que fechou o gol, gente. Para mim foi o melhor jogador da partida. Eu sei que vai ter... Pedro, tá falando merda, não tem problema. O melhor jogador foi o Léo Jardim. Na minha humilde opinião, gostei do Gerson, gostei do Pulgar, tava gostando do Ayrton Lucas, uma pena que ele teve que sair do jogo por conta da situação de lesão. E aí, a situação do Ayrton Lucas, na realidade, não foi lesão, foi cãibra, pelo que me informaram. Vai ser reavaliado no CT, mas a tendência é que viagem. Senão o Flamengo vai ter que botar o Varela. Engraçado, mas pode. Só o Flamengo tem 3 lateral esquerdo, os 3 dá problema. Calvinha parado, Alexandre parado, aí dá problema com o Ayrton Lucas. Mas a informação que eu tenho é cãibra. E se não tiver disponível, eu vou ao Varela, jogar do lado esquerdo. Tá? Porque o Alexandre é dúvida, vai ser reavaliado hoje. Aliás, hoje o Flamengo treina pela manhã normal, não é dia de folga. Às 2 horas da tarde, o Flamengo tem um voo às 3 horas da tarde. O Flamengo voa em direção a Quito, no Equador, a altitude de Quito, 2.850 metros, onde é a metade do mundo. Você sabia que Quito fica exatamente na metade do mundo? Tem um lugar lá chamado La Mitad del Mundo, que é uma linha que tem lá, acho que em Macapá. Eu sei que é no Amapá, não sei se é na capital. O pessoal do Amapá me fala aí. Tem também a linha que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Mas aí é mais famoso lá porque é a linha do Equador, né? A linha do Equador. Então o Equador é um país que fica exatamente no meio do mundo. E lá em Quito tem a linha, né? La mitad del mundo. O pessoal comenta. E eu vou lá. Vou dar um pulo lá também. Então, assim, gente, achei uma partida... Não dá para falar que foi um bom jogo. O Pedro entrou bem, tá? Cabeceou, tentou, enfim. Mas não gostei do Bruno Henrique. Não achei que fez uma grande atuação. E o Plata, como eu falei para vocês, ele foi poupado. Entrou no segundo tempo, mas tá poupando. Porque o cara, um dos caras que o Flamengo vai jogar as fichas para resolver a parada lá no Equador, vai ser o Gonçalo Plata, porque o Plata joga no estádio, joga bem em altitude, já está acostumado, joga com a seleção equatoriana lá, foi criado lá no Independente Del Valle, onde tem altitude, tudo bem que não era no estádio no Rodrigo Paz Casablanca, onde o Flamengo vai jogar, mas era no Atahualpa, que é em Quito também, que é o estádio do Independente Del Valle. De vez em quando o Del Valle jogava também lá no Casablanca, da Liga Deportiva Universitária de Quito, a LDU, e o Plata vai começar como titular. Então o Felipe Luiz sacou ele, entrou no segundo tempo, achei até que
entrou ali na medida do possível bem, tá? O Flamengo, nas redes sociais, através da sua conta oficial, elogiou o Léo Jardim. Pois é, o Flamengo botou: caramba, virou o Neuer. Pois é, todo goleiro contra o Flamengo, pode ser quem for, o cara vira o Neuer. É goleiro do Bragantino, é goleiro do fulano, todo goleiro contra o Flamengo vai ver o próximo jogo do Vasco, vai falhar. Vai frangar, vai tomar gol debaixo da perna, vai falhar, vai... Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Então assim, gente, o Flamengo foi arame liso, tem que finalizar melhor, tem que finalizar mais. O Arrascaeta hesitou, tem que parar com esse medo, finaliza, tenta, erra. Agora o goleiro dos caras teve mérito também. Foram 7, ao todo foram 7 bolas na direção do gol do Vasco e o Léo Jardim defendeu as 7. Então, é preciso dar mérito ao goleiro do Vasco também. E outra, após 8 anos, um Flamengo e Vasco terminou sem gols pelo Campeonato Brasileiro. Fazia 5 anos que Flamengo e Vasco não terminavam. A última vez foi em 2017, quando o Flamengo e Vasco empataram em 0-0 pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, as equipes não empatavam 0-0 sem gols. Vou comentar uma coisa aqui com vocês. Foi um episódio triste, um episódio lamentável que aconteceu na tribuna de imprensa ontem, envolvendo o senhor Pedrinho, presidente do Vasco, e o Pablo Rafael Rua, que é um repórter que trabalha para o Coluna do Fla. O Pablo Rafael Rua estava gravando o Pedrinho durante o jogo, ele estava na área de imprensa, no camarote do Vasco, que fica na área de imprensa. O Pablo Rafael estava gravando ele. Se você, a partir do momento que você está dentro do estádio, a imprensa pode te gravar. Pedrão, mas não pode, a lei de imagem que não sei o quê. A lei fala em uso indevido da imagem. Você é gravado quando você está no aeroporto pelas câmeras de segurança, você é gravado quando você entra no shopping center. Quem dirá numa área que o cara está credenciado para gravar, e o Pedrinho ainda tem um adendo que é uma pessoa pública, ele é o presidente do Vasco. Então o Pablo Rafael Rua estava gravando o Pedrinho, o Felipe, o pessoal lá. Acabou o jogo. O Pedrinho, junto com seguranças, enquadraram o Pablo Rafael Rua e ameaçaram o Pablo Rafael Rua, dizendo que se você postar vai acontecer isso e isso. O Pablo Rafael Rua prontamente pegou, foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência. Pedrinho, eu que já te elogiei muito aqui pelos comentários que você fazia na Rede Globo, pela pessoa lúcida que você era, agora como presidente do Vasco, virou uma vergonha o que você está fazendo. Tentar censurar os jornalistas do seu trabalho é uma vergonha. Ficou puto, porque não perdeu, empatou, ué. Vocês estão comemorando aí. Aí eu vi o vídeo de um cara lá no Instagram. Ah, porque a torcida do Vasco deu um baile na torcida. Não, porcaria nenhuma. Isso é história de perdedor. Os caras não ganham merda nenhuma. Aí chegam lá. Ah, porque a torcida do Vasco... Não botaram nem mais gente que a torcida do Flamengo. É porque eles ficam lá no setor sul, aí eles só escutam a torcida dele. Eu fico no meio, que eu sou imprensa, eu fico no meio. Eu escuto a do Flamengo, eu escuto a do Vasco. Foi pau a pau. Não existiu isso. Ah, mas na televisão não dá pra confiar. Eu tava pau a pau, mesmo pau a pau, clássico. Tem que abaixar o preço do ingresso. Foi uma vergonha o Flamengo e Vasco, porra, ter lugar vazio, mas aí é culpa do Vasco.
Quem cobrou. Aí o cara tava falando no vídeo dele. Ah, porque nesse jogo aqui só vê o Playboy, que não sei o quê. A torcida do Flamengo só vê o Playboy. Ah, quem botou o valor no preço do ingresso foi o Vasco, rapaz. Você não sabia disso, não? Foi o Vasco. Na tua também, então só foi Playboy. Não faz o menor sentido o argumento, que eu não vou nem falar o nome aqui, porque... Enfim. Felipe Luiz lamenta empate em jogo com domínio total do Flamengo. Não é fácil entrar na defesa do Vasco. Aí eu acho que o Felipe Luiz quis valorizar lá o adversário, porque dizer que não é fácil entrar na defesa do Vasco, você sabe o que é que eu... Porra, não tem como. O Vasco é um time muito fraco, limitado. Se superou contra o Flamengo. Morreu fisicamente no segundo tempo, que não aguentou o ritmo. E o Flamengo foi incapaz de fazer o gol no Vasco. E o Léo Jardim teve o mérito dele também. E o Felipe falou: os jogadores foram super intensos, querendo vencer a todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer o jogo vertical e até pecando em excesso por isso, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo em que tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. Domínio total, não concordo. Contra o Juventude, o Flamengo teve domínio total. Mas no primeiro tempo, o Vasco teve chance ali de fazer o gol. Tá? Colocamos o adversário onde a gente queria que ele estivesse, mas um adversário muito bem treinado, muito bem organizado. Tem muitas coisas bem trabalhadas na parte defensiva do Vasco. Não é fácil entrar, não foi fácil no Carioca, mas nós criamos muitas chances e o goleiro dele saiu com o melhor em campo. Verdade, saiu mesmo. A gente tem que deixar o resultado e olhar o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo. Cometemos alguns erros, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade. Não é verdade, filho. Desculpa, mas não tem não, tá? Mas, na minha opinião, fizemos um jogo em que merecemos mais. Acredito que o Flamengo merecia mais, acredito que o Flamengo, de fato, merecia a vitória, mas dizer que porque o adversário tem muita qualidade, aí eu não concordo, tá? Acho que os jogadores do Vasco são limitadíssimos. Tem um Coutinho ali que tá mais pra lá do que pra cá, já. Mas o diferencial no Vasco, de fato, foi... Tem o Nuno Moreira, o português é bom de bola lá no Vasco, tá? O português é bom, o cara é bom de bola, dá pra ver. Mas o diferencial foi o Léo Jardim. Pelo menos eu acho que foi o Léo Jardim. Tá? O Flamengo foi campeão, rapaz. Você sabia disso? O Flamengo foi tricampeão da América no basquete. O Flamengo venceu por 83-57 o Boca Juniors, rapaz. Né? O Mundial da FIBA acontece em setembro em Singapura, meus amigos. Longe pra cacildes. Não dá pra ir lá pra fazer essa cobertura. Teve 37 mil ingressos pagantes. 39 mil pessoas presentes. Uma renda de 3.306.000. Público ridículo. Mas aí é com o Vasco, bandeira deles. Agora falando um pouco mais sobre Flamengo e LDU, o Alan tem traços falcêmicos. Não deve ir para altitude, porque ele tem esse problema. O De La Cruz, por precaução, a tendência é que não viaje. O Flamengo deve começar com o Pedro no banco de novo. Porque segundo o Pablo Rafael Ru, o rapaz que eu falei que foi intimidado lá pelo Pedrinho, o Flamengo quer o Pedro 100% contra o Corinthians. Mas tem pelo menos empatar aquele LDU, hein? Se não empatar aquele... Olha, vai ficar difícil, hein? Olha lá, hein? No mínimo, ganhar, é lógico que a gente quer ganhar, mas no mínimo tem que empatar. Senão, meu amigo, a situação vai ficar difícil. Perder e... no mínimo, empate. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão interessados na contratação do lateral esquerdo Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. O clube pede o valor de 7 milhões de euros, 46 milhões de reais. Atualmente no elenco rubro-negro, Alexandre, Ayrton Lucas e Matias Vinha atuam pela posição. Pra quê? A própria matéria fala, tem Alexandre, tem Ayrton Lucas, tem Matias Vinha. Vai trazer mais um lateral esquerdo pra quê? Não consigo. Mas lesiona todo mundo. Aí é azar, ué.
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e tamo junto. Saudações brunegras.